A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, gente, assim, eu não costumo reagir ao cara que eu vou reagir aqui, porque ele não responde, cara. Sabe, a gente faz provocação, fala do cara, faz piada, o cara não responde, meu. Sabe, assim. E eu acho que ele não vai responder de novo, mas mesmo assim eu vou falar, a galera gosta às vezes, né? Por quê? Porque nós vamos reagir a quem? Olavo de Carvalho. Sim, vamos reagir ao maior guru da extrema-direita do Brasil. Né? Ele que está quieto ultimamente, não vem se pronunciando sobre os temas polêmicos aí, não vem orientando, né, enquanto base intelectual a nossa extrema-direita. Então, né? A Covid que não existe, o calou, né? Covid não existe, mas levou o velho Olavo de arrasta, né? Está lá agora, certamente, carinhosamente sentado no colo do capeta. Então vamos reagir aqui ao Olavo de cadáver, digo Olavo de Carvalho, mesmo sabendo que ele não vai responder meu vídeo, hein? Eu vou refutar Olavo de Carvalho, que vai ficar quieto, não vai poder refutar minha refutação. E vejam bem, o título do vídeo que nós vamos reagir é Olavo de Carvalho deixando seus alunos consternados sobre Marx. Então ele vai falar de Marx, hein? Isso aqui, cara, isso aqui eu já vou dizer pra vocês, olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou tomar gimo, hein? Hoje eu vou tomar gimo, hein? Me ajudem aí a me manter aqui, porque senão eu vou ser obrigado a me autossuicidar a si próprio, sozinho, sem a ajuda de ninguém, ingerindo doses inseguras de gimo. Eu vou tomar gimo, hein? Vamos lá então, tá bom? Diga. Quando o Marx e todos os marxistas ou filomarxistas vão dizer que tudo é ideologia. Mas olha, tudo é dox, não, a partir daí, tudo é dox, mas você responde o seguinte, responde pela mensação, você nem sabe que é lógica, dialética, você está fazendo uma heurística de muito baixa qualidade, tu é um charlatão, não me amola, tá entendendo? É assim que tem que responder. Mas não tem nenhuma resposta possível para plantar, como diz o irmão, a semente fecundadora. Marx é uma filosofia para retardados mentais, tá entendendo? É só uma pessoa burra. Bom, assim, mas esse mostra um pouquinho do estilo dele, né? Tipo assim, ele não ouviu o que o cara falou, ele não procurou entender melhor para poder falar alguma coisa, né? Colocar em bases comuns para poder, entre aspas, refutar. Né? Porque para Marx não é tudo doxa, não é isso. Tá? Agora sim, a ideologia ela tem um papel central, né, na construção e manutenção do capitalismo. E aí ele foge como? Falando um monte de palavrão, um monte de besteira, é tudo idiota, é tudo burro, não sei o quê, tanto... Pode chamar do jeito que quiser, ai, veneno poço, diabo a quatro, não interessa. Isso é uma maneira de fugir, né, do que ele teria que fazer. Então agora vamos ver, de certo ele vai emendar aqui, né, a algum tipo de chorume que sequer teria a ver com a questão levantada aqui. E é uma palestra antiga, né, porque o senhor Olavo de Cadáver ainda tinha cabelos aqui. As pessoas sem inteligência podem entrar naquilo, pô. Entendeu? Sim, mas o dia já entrou, não tem nada que você possa fazer com ele. Marx não é sério, eu estou falando de coisa séria, estou falando de Leibniz, Aristóteles, Marx não é sério. Eu sei. Entendeu? Então, ó, eu acabei de ler, tem um sujeito nos Estados Unidos, acho que é um tcheco que mora nos Estados Unidos, chama Zdravo Planink. Esse sujeito publicou um estudo sobre a tese de doutoramento de Karl Marx, que era sobre Epicuro e Demócrito. Né? E ali você já vê que Karl Marx era novinho, e já era vigarista. Né? Era mesmo. Quando ele não entende o negócio, ele dá uma maquiada em cima, enrola, tá entendendo? E daí você vê as coisas e fala, mas como é que eu fui prestar atenção nesse palhaço, tá entendendo? Marx não é sério mesmo, nada do marxismo é sério, nada. Não... Até agora nada, vocês se ligaram que até agora nada, só assim, não é sério, é picareta, é idiota, até agora nada. Mas vamos lá, vamos ver se alguma hora ele fala alguma coisa, eu poder falar alguma coisa, porque até agora ele não falou nada, tá? Mas vamos lá. Não é um exagero, quando nós chegamos lá nós vamos ver isso com mais detalhe. Quer dizer, a simples hipótese de que a
de que seja possível você traçar a unidade do desenvolvimento da história humana a partir da sua base econômica, na hora que você falou isso, você pode parar. Porque, primeiro, desenhar esse conjunto já é impossível, né? Qualquer que seja a base que você escolha. Tá certo? A pretensão já é absurda. A pretensão é absurda e o instrumento que você está usando é pequeno demais para isso. Tá certo? Claro. Porque é muito fácil você perceber que o que quer que tenha sido feito, tá certo? Em qualquer atividade econômica do mundo, foi pensado muito antes de ser feito. Pô, o Marx discorre um tempão sobre isso aí. O Lukács também aborda isso aí, a questão, né, de como que a coisa surge enquanto ideia para depois ser objetificada, né? Eu estou tentando lembrar o nome, isso tem um nome, né? A gente vai ficando velho e vai esquecendo, mas assim, tá entendendo? Assim, o Olavo de Carvalho, ele é muito vazio, porque vocês já perceberam, ele não traz argumentos, e quando ele traz, que agora ele trouxe o primeiro argumento, ele já traz uma mentira, né? Porque é lógico que Marx vai entender dessa forma. A questão é que aquilo que é pensado, né, só pode ser pensado a partir daquilo que existe. E para atender demandas daquilo que ele está aqui questionando, que é a base que estrutura a sociedade, que é a base material. Gente, é elementar, tá? É elementar. Nenhuma sociedade vive, tá, sem uma forma de organização das relações de produção que possam atender às necessidades materiais. E entender isso, que é elementar, é irrefutável, é uma afirmação, assim, não tem como... Qualquer tentativa de descredibilizar essa informação é falha, tá? Afirmar isso, que é uma obviedade, tá, não significa que somente esta determinação vai formatar o conjunto das relações sociais. O que a gente afirma, enquanto marxista, é que essa determinação é a mais abstrata, é a mais simples, portanto a mais determinante. Dela decorrem as demais circunstâncias que hão de produzir as demais determinações. Porque é muito simples. A gente só é capaz de viver se a gente tiver o que comer, tiver onde morar, tiver o que vestir, tiver água, tiver energia. Então, essas coisas, elas só vão estar acessíveis, tá, para os indivíduos da nossa espécie, que somos nós um ser social, né? Nós não vivemos isolados na natureza, então nós só conseguimos nos desenvolver em sociedade. Então, esta sociedade, necessariamente, em qualquer época, em qualquer circunstância, necessita, fundamentalmente, antes de qualquer coisa, estabelecer relações de produção a fim de suprir suas necessidades materiais. Ou seja, são as relações econômicas, que é disso que se trata, né, que determinam o conjunto das relações. E veja, o Olavo, ele não tem como refutar isso, porque ninguém tem. E vejam, porque o Olavo é um indigente intelectual que a única habilidade era retórica, né? Possivelmente uma das poucas coisas que o Olavo estudou foi justamente a questão do debate, né? Aquela questão que, se eu não me engano, ele apresenta numa introdução de um texto, acho que do Schopenhauer, que foi publicado aqui no Brasil, tá? Que ficou famosa, inclusive, se eu não me engano tá? Isso. Onde ele simplesmente explica, ou tenta explicar como vencer um debate sem ter razão. Então a preocupação do Olavo de Carvalho sempre foi essa, retórica, porque intelectualmente ele é um grande vazio. As coisas que ele produziu sequer podem ser classificadas como filosofia. Ele produziu uma série de ilações, de mentiras, polêmicas vazias utilizadas como sustentação retórica, né, para ele ter essa dinâmica de um bom argumentador, um bom debatedor, um bom convencedor de pessoas.
Porque é lógico que o Marx vai entender isso que ele está dizendo aqui já na apresentação do seu primeiro argumento. Ele já falha miseravelmente. Porque o próprio Marx vai dar a linha para a gente depois entender completamente este processo criativo, né? De objetificação daquilo que é produzido primeiramente no intelecto. Meu texto de referência sobre isso, tá? É baseado na obra do Lukács, mas você encontra aqui 0800, é um trotskista, olha aí, eu vou indicar um trotskista agora, mas chama O Mundo dos Homens. Se não me engano, é esse o nome do texto. Tem aqui 0800, é de um trotskista lucatiano, que enfim, agora me fugiu o nome, porque eu sou velho, eu esqueço as coisas, vocês já devem estar acostumados, mas se eu não me engano o nome do texto é esse, é um texto bastante mais acessível que a obra do Lukács, que é fantástica, mas requer mais bagagem, e é um texto de maior fôlego, é mais inacessível. Mas você pode ler aí, que você vai entender do que eu estou falando. Mas vamos continuar aqui, se é que eu vou ter estômago para chegar no final, porque é longo ainda esse embromation aqui do falecido Olavo. Qualquer inovação tecnológica, você quer montar uma firma, a primeira firma parece feita e depois você pensa. É isso que acontece? Então, isso não é possível. Você não entender que... Não, o que o Marx diz, assim, eu sei que eu devia deixar ele falar um pouco mais, mas o que o marxismo entende, né, quanto método, é que ninguém pode criar nada deslocado do seu tempo e espaço. O que eu quero dizer? O ser humano criou o celular, a tecnologia de telefonia móvel. Isso poderia ter sido inventado lá na época de Marx? Poderia ter sido inventado no século XIX? Poderia ter sido inventado antes, no século XVIII? Ué, a capacidade humana já estava lá. Por que ninguém inventou lá? Por que só inventaram no século XX? No século XX, foi o final do século XX. Século XX. Século XX para o XXI. Por que só inventaram no século XX? Por que não inventaram no século XIX, no século XVIII? Porque as condições materiais não permitiam que isso fosse vislumbrado. Tinham que muitas coisas acontecer ainda antes na realidade material para permitir que uma pessoa chegasse lá e inventasse a tecnologia móvel lá no final do século XX. É só isso que a gente está dizendo. Porque há essa relação dialética entre infraestrutura e superestrutura. Assim, eu não sei nem se o Olavo sabia ou não. O fato é que o Olavo sempre foi um canalha que manipulava o discurso para entreter o gado. Economia é simplesmente uma das atividades do espírito humano, não é isso? E que ela não pode ser a base do desenvolvimento do espírito humano, porque eu preciso do espírito humano que precisa criá-la. Está entendendo? Quer dizer, ele fala como se você produzir e tal fosse uma coisa assim natural. O sujeito nasce e já começa ali. Vamos fazer um negócio chamado aqui agricultura. Você imagina a trabalheira que o ser humano teve. Bom dia, Cara, olha a bobagem. Prestar atenção no que ele falou. O ser humano nasce, ele vai... Então onde, cara? O que isso tem a ver com Marx? O que tem a ver com o marxismo? Simplesmente é uma constatação óbvia. Olha, toda a sociedade precisa ter relações de produção que deem conta de produzir o que ela precisa. Olha a bobagem. Olha a bobagem. Entendeu o tamanho da bobagem? Pô, o próprio Engels vai escrever um texto clássico sobre uma das hipóteses para os desdobramentos da formatação da sociedade de Estado, né, da agricultura, etc. Isso é uma bobagem. Né? Ele está acostumado a ir lá buscar banana em tal lugar. Fala, não, peraí, vamos plantar a banana aqui, porra. Né? Isso aí deve ter... O sujeito tem um QI enorme para pensar um treco desse. E o primeiro que pensou, os outros devem ter batido nele. Você está entendendo? Sabe? Veja a ingenuidade, veja o pensamento infantiloide. Como se a agricultura foi... Alguém estava sentado lá e... Eureka! Vou começar aqui. Sabe? E não toda a dinâmica de embate que produziu isso. Né? Entre os diferentes grupos, né? Os caçadores dos grandes animais, né? Os coletores, né? Enfim, depois os primeiros agricultores com o choque com os caçadores dos grandes animais, a disputa pelo controle do espaço vital da terra produtiva, as margens dos grandes rios como fonte de água doce. Quer dizer, toda essa dinâmica, esse brutal choque que vai produzir lá a Revolução Neolítica, tudo isso é amplamente, fartamente discutido em Marx, sabe? Para vir um fanfarrão abostado desse, tá? Ficar fazendo troça, sabe?
como se entendesse alguma coisa que está falando, ou se entendia no mínimo, ele vomitava essas coisas, de novo, para entreter o gado que sabia muito menos do que ele. Fala bobagem, rapaz, cala a boca. Entendeu? Quer dizer, passar da economia extrativista para a agricultura, aquilo foi uma obra de gênio. Entendeu? E certamente apareceu como ideia muito antes de poder ser realizado, como tudo que é humano, meu Deus do céu. Né? Você vê esse negócio do avião, né? Os caras chegou uma época e conseguiram fazer, mas desde quando estão pensando nessa parede? E por que só deu certo quando eles conseguiram? Porque era necessário, né, um conjunto de coisas amadurecerem, de tecnologias, de técnicas, de desenvolvimento dos estudos da física, até que se tornou possível voar. O sonho de voar no ser humano é milenar. Mas era uma coisa do tipo assim, nunca vai acontecer, né? Pensa, uma pessoa que vivia na Grécia, já se tinha o sonho de voar. Isso está retratado na mitologia, na poesia, no teatro grego. Mas não era possível. Então já se imaginava isso, mas isso não era factível, isso não era realizável. Quando é que se tornou realizável? É o mesmo exemplo que eu dei antes da telefonia celular. Como é que você vai explicar isso aí pela base econômica? É uma estupidez tão grande que assim esquece. Como é? Mas depois que é implementado, a sociedade não se organiza em termos dessa base econômica. Por exemplo, esse exemplo que você está dando... A base econômica não consegue ficar parada um único minuto porque tem gente que pensa outra coisa, pô. Mas, por exemplo... Cara, é muito fraco, cara, é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Saca? Então isso é uma questão de pensar. As relações econômicas não moldam a sociedade, não criam as hierarquias políticas, né, a partir de que tem um maior poder de controle sobre as relações de produção. Sabe? É uma questão de pensar. Gente, vamos falar concretamente o que eu estou querendo dizer. Ontem, tá, hoje é dia 11/9/2024, quando eu estou gravando aqui. Ontem, o Brasil já está nessa mega crise, né? O Brasil está dentro de uma bola de fumaça, né? Os caras ligaram foda-se, estão tocando fogo em tudo. Os nossos responsáveis por administrar o Brasil, né, no legislativo, em vez de estar debruçados sobre isso, estavam lá tentando anistiar, né, um bando de imbecil que tentou dar um golpe de Estado lá no Rio de Janeiro. E o Brasil pegando fogo. Quer dizer, não é uma questão de racionalidade, gente. Não é uma questão de racionalidade. É uma questão política. Política. Por que isso está acontecendo? Por que alguns debates simplesmente não acontecem? A gente está respirando fumaça, as pessoas estão morrendo. Foda-se. Nada acontece. Feijoada. Vida que segue. Não é uma questão de inteligência. Tese mais tese, como desenvolver o país. Não é uma questão de inteligência. É uma questão política que está amarrada pela estrutura econômica que condiciona a política. O progresso tecnológico está aqui, organizamos a sociedade assim, 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 está aqui a base econômica. Tá certo? Você está montando isso aqui, tem um sujeito já pensou outra coisa que vai estuporar com tudo aquilo. A inteligência humana se antecipa isso, pô. Então só cabe dar uma evidência. Quer dizer, a base econômica decide a vida de um monte de imbecis. Para as pessoas inteligentes, não. É isso, entendeu? Um monte de imbecis. Experimenta ficar sem grana, você vê se essa afirmação do Olavão aí se sustenta. Chega para aquela pessoa em condição de rua e fala aí, ó, você tá assim porque assim, ó, base econômica não importa. Sabe assim, ó, a pessoa tem que estar muito atolada para conseguir engolir esse discurso com farinha, sabe? Que era basicamente o que ele conseguiu com uma parcela. Quer dizer, os cretinos, pode ser que a vida mental dos cretinos dependa da base econômica. Quer dizer, você organiza... Viu, galera? A sua vida aí não depende, porque você não é um cretino. Você não precisa comer, você não precisa beber. Não precisa. Você precisa ter ideias. Mudar a situação a partir das suas ideias, entendeu? É só isso, você não precisa comer. A vida econômica do cara, olha, você acorda tantas horas, vai lá, bate o ponto, né, mexe lá as engrenagens até tantas horas, daí almoça, volta, e daí toda a vida mental do sujeito é decidida por isso. Pode ser que um cretino aconteça isso, não é tempos modernos, né? O cara fica lá o dia inteiro fazendo nhec na engrenagem, quando ele para, ele termina o expediente, ele não consegue parar. Isso aí é a base do materialismo histórico. Né? Pode ser que as pessoas de muito baixo QI sejam assim, mas são essas que fazem a história.
Essas padecem a história. Né? Não, e é algo comum da estratégia desse tipo de charlatão. Sabe, o cara podia estar até puxando uma discussão interessante. Não, mas ele não deixa o cara argumentar, ele fala um monte de palavrão, ele desqualifica completamente tanto a pergunta quanto a teoria que ele está se propondo a debater e ridiculariza a situação inteira. Sabe, se você olhar, assim, por isso que tem tanto vídeo desses charlatões aí que bebem mais ou menos na mesma fonte. Sei lá, tem um monte de vídeo, por exemplo, do Pablo Marçal humilhando quem faz pergunta ali, né, nesses eventos dele. Porque é uma maneira de intimidar a pessoa. Então aí sim, se tu já vai ser intimidado em público por uma pessoa que está numa situação de dominância, você não vai questionar, você vai balançar a cabeça, você vai concordar, você vai procurar falar alguma coisa que vai ser referendada, porque senão você vai ser ridicularizado. Faz parte também da forma desses caras trabalharem. A história real é sempre pensada antes de ser feita, meu Deus do céu. Tudo que existe foi pensado primeiro. E às vezes você pensa e não tem os meios ainda para implementar aquilo. Quando você vê, por exemplo, a teoria inteira da economia de mercado estava pronta no século XVI, quando a economia de mercado não existia, estava no germe. Né? E você vê que aquilo tudo virará realidade no século XIX. Tá certo? Toda a teoria foi feita por monges. Quer dizer, não era burguesia, não era nada, era o cara da filósofo português. Ele faz isso, ele está misturando uma história. Primeiro assim, ó, as relações capitalistas de produção começam a aparecer no século XVI, norte da Itália. Foi justamente onde Marx identificou. Norte da Itália. Então já vai começar a haver uma generalização da forma mercadoria. Porque é isso, tá? Capitalismo é a generalização da forma mercadoria. Isso significa que essa forma mercadoria vai pautar a produção dessa mercadoria. Isso vai envolver trabalho assalariado, mais valor, trocas mediadas por dinheiro enquanto melhor representante do capital, tá? Tudo isso vai começar a acontecer ali. E é nessa época, quando já está acontecendo essas relações, porque veja o que aconteceu, e é sempre assim que acontece. Vai havendo uma transformação nas relações de produção. Então, aquela riqueza vai se tornando mais móvel, a produção começa a ser orientada pela venda e não pelo consumo, enfim, criando as bases, que começam ainda muito antes, tá? Um processo de acumulação primitiva que vão se dar ali, pela própria dinâmica de fragmentação, de relação com o mar Mediterrâneo, de transação de especiarias que vinham do Oriente, passavam pelaquela região, enfim. Tá? É uma história bem longa que eu estou tentando resumir aqui. Mas a partir disso que vinha acontecendo ali, vão se formatar ali, primeiramente, as relações de produção. E aí, gente, é que vai se estruturar, por exemplo, a raiz da teoria quantitativa da moeda, que é disso que o Olavo está se referindo aqui, que ele está falando que foi criado pelos monges e tal. Mas veja, esses monges aí, que não é bem assim a história, mas vai, tá? Eles não tiraram do cu isso, eles não tiraram da cabeça deles isso. Isso já estava acontecendo. E aí eles vão teorizar sobre o que está acontecendo. Tá? E aí veja só o que vai acontecer. Quando essa forma mercadoria se generaliza para além do norte da Itália, vai começar a contaminar ali Países Baixos, Inglaterra, França, se espalha, se apropria da lógica colonialista e começa a se formatar de maneira global para o estabelecimento do capitalismo, era o que se tinha em termos de teoria monetária. E aí, os primeiros grandes autores da economia política, né, que vão procurar entender o que está acontecendo, vão fazer o quê? Aquilo que os cientistas sociais e demais cientistas fazem até hoje, que é procurar algo que já tinha escrito sobre aquilo. Então, quando você pega lá no século XVIII, que esses caras vão estar escrevendo, o que tinha escrito? Tinha essas primeiras interpretações lá do século XVI, que é essas que o Olavo de Carvalho está tentando inventar uma história aqui. Você pega, sei lá, Antônio Serra, que já estava avaliando a Itália ali, vai ter já uma grande contribuição no sentido da produção, eles chamavam na época de estudo das artes, e aí as artes seria a indústria, tá, gente? Então vejam, eles vão se apropriar daquilo que já existia, e o próprio Marx vai fazer a mesma coisa. Né? Que o Marx, quando vai procurar entender essa relação de valor existente no capitalismo, que era o que ele estava estudando, ele vai estudar Adam Smith.
Só ele vai achar a obra incompleta, né? Não vai refutar. E reparem, tudo isso que os monges escreveram da teoria monetária, etc., que estava pronta, na verdade estava tudo errado. Já estava errado na época. Porque a origem da moeda, que vai ser depois sistematizada no século XVIII, apenas enquanto uma digressão mental, que é aquela ideia do selvagem negociador lá do Adam Smith, sabe? Que calculava juros, satisfação, utilidade, sabe? Que vai teorizar aquela coisa sobre a moeda que começou no escambo e do escambo evoluiu para uma transação econômica mais complexa. Tudo isso se cria a partir desses estudos que o Olavão está falando aqui, que hoje já foram demonstrados ser falsos, porque não há na história esse precedente. Não há. Onde vai haver escambo na história, no sentido econômico, é onde já havia contato de sociedades sem Estado com sociedade de Estado, que é onde nasce, de fato, as relações econômicas que vão dar origem à moeda. No caso, a unidade de conta. O ouro vai ser utilizado entre Estados, nasce muito antes. Então, o que é o meu argumento aqui? Tá? Não nasce da cabeça, então nasce da realidade, no processo que já estava existindo, eles estavam avaliando. E mesmo essas avaliações são sujeitas ao erro, porque é a realidade que se impõe. Né? Toda essa teorização que ele falou que estava pronta, que isso ia surgir 200 anos depois, inclusive estava errada. Porque a materialidade depois mostrou. Né? Então, assim, a prática é o critério da verdade. Da escola de Coimbra, tá certo? 3 séculos depois você vê aquilo materializado por uma outra classe social, num outro lugar, tá entendendo? Então como é que você vai explicar esse raio dessa base econômica? Quer dizer que a burguesia do século XIX... E não foi a burguesia que teorizou, tá, gente? Não foi, tá? Não foi. Beleza. Necessitando de criar uma ideologia, né, ela transmitiu aquilo retroativamente 3 séculos antes para uma outra classe social em Portugal, tá certo? E os caras expuseram aquilo. Faça-me um favor, essa é uma estupidez tão grande que não deve ser levado em conta nem como hipótese. Depois gasta 10 minutos para raciocinar essa hipótese, quer dizer que está burro. É porque é uma hipótese idiota, mas o problema é que você não consegue inventar outra alternativa. Como não inventa outra, você fica com esta. Eu digo, mas por que tem que ter alguma? Por que não admitir simplesmente? Olha, a coisa é complexa, nós não temos nenhuma explicação. E não é porque nós não temos nenhuma que vamos pegar a primeira explicação idiota que tu apresentou. Cara, isso é um corolário de bobagens. Porque não é a única explicação, por exemplo, sociológica, né, para as relações de produção, tem várias outras. Essa é uma delas. Eu acho a mais convincente, a que tem mais materialidade, enfim. Né? Mas é isso, parece o Chaves falando, chat. Você tem razão, cara. Entendeu? Ele sabe chamar os outros de burro e coisa, mas ele não junta Lé com Cré. É só uma verborragia retórica, que é a única coisa que ele é bom. Não, né? Era, né? E tá aí, o chat tem razão. Pro Olavo de Carvalho, a base material não é mais relevante, né? Ele não consome mais nada, né? Então, nós não sabemos o que determina o curso da história, mas olha, eu te garanto, a base econômica não é, ponto final. Não é, não respondeu e disse que não é, ponto final. E é isso, chat. Ele não desenvolveu, na verdade, nenhum raciocínio. Esse é o guru da direita, galera. Quase 10 minutos aqui já de vídeo, ele não conseguiu, sabe, desenvolver um troço com começo, meio e fim. Solta umas coisas, assim, pra ter um ar de intelectualidade, né? Solta um nome estranho de vez em quando, fala um caso que tem alguma relação com a realidade, no meio de um monte de xingamento e palavrão. E não consegue se entender da fala dele algo com começo, meio e fim. É só uma imposição retórica para te convencer na base do susto. Não, base econômica depende de tecnologia, não é isso? Base econômica? Depende de tecnologia, né? Depende da disponibilidade tecnológica. E a tecnologia sai da onde? Sai da base econômica também? Então é círculo vicioso, porra. Parece que assim, a teoria marxista, ela explica maravilhosamente bem o passado, mas ela sempre erra no futuro. Agora, veja, esse sempre é profeta do acontecido. Agora, ela não explica o passado. Cara, vamos lá. A teoria marxista, ela não se propõe nem explicar o passado, muito menos o futuro. Muito menos o futuro. Aliás, ninguém explica o futuro, tá, gente? Tem isso. Aluno, às vezes,
ensino fundamental gosta, professor, que é a história e a gente consegue prever o futuro. Não, ninguém prevê o futuro, não é isso. E o materialismo histórico dialético, na verdade, é uma ferramentaria de análise, gente. É uma lente para interpretar a realidade, que tem um impacto muito grande na produção historiográfica. Tem um impacto muito grande na produção historiográfica. Vai, inclusive, ser raiz de muitas vertentes das linhas de pesquisa em história. Né? Mas não, o objetivo não é explicar o passado. É simplesmente o seguinte, gente. O Marx sequer desenvolveu propriamente um método. Há um método de exposição do capital. Por quê? Porque ele se debruçou sobre um objeto de pesquisa muito amplo, muito sui generis, e ele necessitou desenvolver uma ferramentaria de análise a fim de poder compreender esse objeto. Que objeto era esse que Marx resolveu compreender? A sociedade mercantil capitalista do século XIX. Só que ele pretendeu compreender esse objeto em sua totalidade. O Marx não queria explicar o passado, o Marx não queria desvendar o futuro. O Marx não se propôs a ser um filósofo, ou um economista, ou um sociólogo. Não, ele se propôs a investigar um objeto bastante delimitado, que é a sociedade mercantil capitalista do século XIX. Só que quando ele começa a tentar compreender esse objeto, ele se depara com a magnitude desse objeto, com a amplitude dos impactos das relações de produção que condicionam a existência desse objeto na totalidade da vida humana em sociedade. Então ele precisou desenvolver uma ferramentaria metodológica onde ele pudesse compreender e expor o que ele compreendeu. É tão só isso que Marx fez. E ainda deixou uma obra incompleta. Só que esse tão só isso é gigante, tá? É gigante. E é brilhante. Eu coloco o Karl Marx no mesmo patamar dos que produziram os avanços mais brilhantes no conhecimento humano. Dentro das ciências sociais, Marx até hoje é insuperável. Por isso que até hoje os liberais ficam aos prantos, em desespero, como saguis no incêndio na floresta, cada vez que se cita o nome de Marx. Eles precisam ficar putos, eles precisam desqualificar, eles precisam o tempo todo ficar recalchutando pseudo-refutações. Eles não deixam o Marx morrer. Jamais se supera a discussão sobre Marx. Se o cara era tão ruim, por que o cara está enterrado há 200 anos e ele ainda é pauta central nas discussões políticas, econômicas, sociológicas, filosóficas? Porque a obra dele foi brutalmente impactante. É uma obra incontornável, insuperável. O ódio que os liberais têm do Marx e essa necessidade de falar dele o tempo todo só comprova o poder da sua teoria. Que o cara tá morto, o cara morreu antes de terminar a teoria, ele deixou um troço pela metade. E essa metade foi suficiente para derrubar toda a ladainha liberal dos últimos 400 anos. Com o perdão aqui do anacronismo. Já que nós estamos falando em século XVI aqui, a teoria econômica. Que eu tentei explicar aqui que é assim, porém não tanto. É isso, gente. O próprio ódio e relevância do debate de Marx comprova a força das suas teses. Dá uma impressão que ele explica o passado. Quando você vai articulá-lo com os fatos do passado, nunca ele é conhecido com a explicação marxista. Nunca. Eu não encontro um único caso de acontecimento histórico que se articule com a explicação marxista. Eu nunca encontrei. Só uma afirmação. Ele não consegue desenrolar, ele não consegue provar o ponto dele. É só uma afirmação seca. Vamos lá, vamos ver se desenrola daqui a pouco. Até aqueles exemplos que ele mesmo dá, da Revolução Francesa, depois 18 pro Mar, Luiz Bonaparte, tudo aquilo é furado. Você começa por a divisão das classes sociais. Porque a burguesia, não sei o que, a burguesia fez o capitalismo. A burguesia fez o capitalismo coisíssima nenhuma. Quem fez o capitalismo foi os aristocratas, pô. O primeiro capitalismo que surgiu, o capitalismo imobiliário, que eram os donos da terra e botavam dinheiro para fazer casa, para poder vender, para poder atrair gente para lá.
É assim que surge o capitalismo. Entendeu? Porque às vezes eu não sei se é só uma burrice mesmo, ou se é só uma falta de caráter, eu não sei, cara. Porque ele fala como se fosse assim que nem ele falou. O capitalismo surgiu porque eles fizeram um loteamento no feudo e venderam os terrenos. Aí nasceu o capitalismo. É isso que ele falou, gente. Saca? Eu preciso argumentar em cima disso. Então o capitalismo nasceu da aristocracia. Então beleza, cara. Então assim, a Revolução Francesa não tinha propósito, entendeu? Não tinha propósito, porque foi a aristocracia francesa que estava estabelecendo relações de produção baseadas na generalização da forma de mercadoria e não mais naquela forma de vassalagem feudal. Aí depois ele vem dizer que o que o Marx escreveu não se sustenta. O que ele fala não resiste a um aluno do ensino médio que para pensar, mas peraí, como assim nasceu da aristocracia? Então por que as revoluções burguesas derrubaram a aristocracia? Então, sabe, por que aquela palhaçada toda lá dos 3 estados na França, a isenção tributária, a carga tributária toda sobre a burguesia? Por quê? Sabe, não resiste. Porque a verborragia dele procura intimidar para fazer a pessoa abrir mão de pensar no que ele está falando, para não perceber a bobagem que ele fala. Os primeiros banqueiros foram os padres. Então o que a burguesia tem a ver com isso? A burguesia não fez capitalismo nenhum. A burguesia foi criada por um capitalismo inventado por padres e aristocratas. Burguesia, primeiro assim, tá, gente? Vamos limpar as bostas assim, tá? Não foi a burguesia que fez o capitalismo. Nós tivemos uma era de revoluções burguesas. Quando as condições, né, para que isso acontecesse já estavam dadas. Então já vai haver uma burguesia antes mesmo do capitalismo, num processo que estava nascendo. As revoluções burguesas foi um momento de transição política, onde essa burguesia que ascendeu economicamente, a partir dessas novas relações de produção que se forjaram, a partir das contradições do feudalismo, né? Essa burguesia, então, ela ascende ao poder a partir do processo revolucionário, mas ela já existia, tá? Ela não fez assim. Imagina só os burgueses, né? Agora vamos nos tornar burgueses, vamos nos reunir aqui, vamos inventar o capitalismo, hein? Olha só, eu tive essa ideia aqui, e você, eu tive essa ideia, e você, eu tive essa ideia. Vamos inventar o capitalismo aqui. Aí no outro dia eles saem dessa reuniãozinha e chegam lá, agora eu vou fazer um loteamento aqui, ali vai haver a emissão monetária, a tributação, nós vamos criar aqui a forma mercadoria que vai pautar a produção, entendeu? Os capitalistas criaram, eles desenvolveram, foi tudo da cabeça, sabe? Se a gente para pensar no que ele fala, é ridículo, gente, é ridículo. Quando tem a Revolução Francesa, você pega todos os líderes da Revolução Francesa, todos, um por um, é a revolução da burguesia, do capitalismo, etc. Quantos capitalistas tinha entre eles? Nenhum. Tinha um, Nenhum, virou... Tinha, tá, gente? Tinha, mas assim, de novo, a mesma coisa, tá? O processo revolucionário ele precisa se transformar num movimento de massas. Tá? E é o que aconteceu na Revolução Francesa e nas demais revoluções burguesas. Tá? Se isso não se transforma num movimento de massa, então é lógico. É lógico. Né? Os trabalhadores, é uma coisa que eu repito direto aqui. Talvez agora alguns entendam, porque normalmente não entendem o que eu falo. Neste momento de revoluções burguesas, né, a revolução para acontecer ela tem que se transformar num movimento de massas. Vai estabelecer a dita democracia burguesa. Não imediatamente, mas é um processo, né, que se inicia nisso aí e culmina no estabelecimento da democracia burguesa. E como fenômeno de massas, portanto, houve a intensa participação da classe trabalhadora neste processo. E aí se criam as ditas mediações burguesas. Essas mediações burguesas elas vão ter que atender, em alguma medida, anseios dessa classe trabalhadora que participou deste processo. Entende? Então se cria aquela ideia, né, do direito, né, de todo mundo igual, sabe? Por que se criou isso? Se a revolução, em tese, aconteceu para atender os interesses de uma burguesia que já era economicamente dominante e ansiava ser politicamente dominante. Porque num processo de se transformar num movimento de massas, né, houve também a participação das massas.
Os trabalhadores e trabalhadoras. Então se constitui isso que a gente chama de mediações democrático-burguesas, que também vão se transformando a partir das lutas, né, de classes ao longo do desenvolvimento das democracias burguesas. Então tem o voto, tem, né, o sufrágio universal, tem o direito burguês, aquilo tudo que é utilizado para sustentar a farsa da democracia. Então é lógico que os trabalhadores aqui fizeram a revolução, mas atendendo a quais interesses? Era aos interesses dos trabalhadores. Vejam, tanto é que na própria história da Revolução Francesa vai haver um enorme embate, né? O que fazer com a escravidão? Vamos abolir nas colônias, vamos manter na França. E o que nós vamos fazer com a reforma agrária? E o que nós vamos fazer com os preços? O que nós vamos fazer com... Por quê? Porque ali tinha uma encarniçada luta de classes acontecendo, dentro de um processo revolucionário burguês. E que ainda quando termina, coloca no lugar o quê? Uma monarquia, no caso da França. Mostrando que esse processo ainda estava longe de acabar. E quando ele acaba, ele vai acomodar as antigas aristocracias também numa posição de poder. Pois essas também vão se incorporar aos burgueses para continuar nessa situação de poder. Quer dizer, é uma discussão muito mais complexa que essa tosqueira aqui que o Olavo repete. Porque, na verdade, é isso. O Olavo, ele fala que os outros fazem o que ele faz. Ele é o encantador de burros. A pessoa, para acreditar no que ele falava, é que tinha que ser muito burra, muito alienada, muito descompromissada com uma análise crítica do que está procurando entender. Eu desde o antigo regime até depois, né? Então como é que eles puderam, né? Mas eles estavam trabalhando para a burguesia. A burguesia tem pago eles, pelo menos reuniu os caras e passou uma conversa neles, né? Mas esse encontro nunca houve intercâmbio nenhum. Então eles adivinharam os interesses da burguesia, que não eram os deles, e fizeram a revolução para beneficiar a burguesia e eles mesmos ser guilhotinados. É isso que você quer dizer? Isso é uma bobagem sem mais tamanho, tá entendendo? Explicação... Claro que é uma bobagem, porque isso que falou não aconteceu, não tem nada a ver com o que aconteceu. Então, se eu conto uma bobagem muito grande, depois digo que é uma bobagem. Ah, não, puta que pariu, cara. Puramente mágica. Professor, por exemplo, hoje o senhor na aula está comentando que você tem a formação dos estados nacionais e a aristocracia pega e começa a apoiar os filósofos para que eles deem identidade ao próprio Estado Nacional. Isso não, a gente não pode ver uma visão marxista de uma infraestrutura dando consequência na superestrutura? Não, porque primeiro não é uma infraestrutura econômica, em primeiro lugar é uma estrutura dinástica e militar, que mais tarde vai tentar criar instrumento econômico para poder se viabilizar. Quer dizer que o princípio da ação não é econômico de maneira alguma, né? Não tem absolutamente nada que ver. Por quê? Porque não é uma nova classe que surgiu com um novo interesse econômico diferente, etc. Não é nada disso. Quer dizer, a aglutinação de forças ali não tinha nada a ver com a economia. Eu não entendi do que ele estava falando antes, porque não apareceu no corte. Aí fica difícil de avaliar, tá? Eu posso pressupor aqui que é a formação dos Estados Nacionais, né? Que, claro, cada um vai ter as suas peculiaridades. Então a gente não pode apontar uma única determinação. Mas só para vocês verem a potência da teoria do materialismo histórico e dialético, tem um fator comum a boa parte dessas experiências, que era um interesse mercantilista de unificar meios de pagamento, de unificar padrões de medida, de pesos, de simplificar a tributação, por exemplo, de pedágios. A fragmentação feudal ferrava com essa atividade econômica, porque eles tinham que muitas vezes pagar pedágio em cada feudo, então era melhor que houvesse uma unidade nacional onde você pagasse um tributo para o Estado e pudesse ter livre circulação de mercadorias. A própria questão da segurança, porque se cada feudo cuidava da sua, né, produção, quem cuidava da produção que circulava entre os feudos? Se não havia uma unidade de Estado e um poder de polícia, enfim. Também era interessante que houvesse essa unidade para garantir essa segurança, para a expansão dos negócios. Percebem? É lógico, cada país vai ter a sua história da formação. E isso tem a ver com uma série de coisas, né, que vão ser percebidas nas guerras, nas disputas entre as famílias aristocráticas,
Mas tudo motivado por uma base material, uma disputa de terras, uma disputa de mercados, consumidores, de fontes de matéria-prima, de pessoas, ou seja, braços para o trabalho, braços para o exército, isso também é uma relação econômica. É o que sempre motivou esses embates. Que, claro, vão ser pautados por outras coisas, aspectos culturais, aspectos de tradição, religião, tudo isso também vai estar misturado, que é o que eu expliquei lá no início aqui do vídeo. Tá? Ao contrário, do ponto de vista econômico, muitas vezes foi desvantajoso. Quer dizer, qual é a vantagem de você desmembrar o império, tá certo? Em um monte de unidades independentes que terão seus próprios problemas, não terão assistência internacional. É tão contraproducente do ponto de vista econômico que, se fosse depender da economia, isso jamais teria sido feito. Mas acontece que quando começa a ser feito, de repente, aparecem novas possibilidades desse Estado ganhar dinheiro. Um deles é as grandes navegações. Ué? Esse é um caso. Agora eu não entendi. O Olavo não dizia que as navegações eram um projeto heróico de espalhar a fé. Então quer dizer que a expansão europeia foi motivada pela lógica da acumulação, pela lógica econômica? Então quer dizer, é isso então? Percebem, gente? É isso, tá? Que uma mudança de ordem militar e política, tá certo? Encontra um meio econômico de se sustentar. Quer dizer, aí a economia é rigorosamente vem depois. E depois tem outra coisa que você pode observar facilmente. Nunca o ideólogo de classe pertence àquela classe. Então, aqui tem o sujeito que formulou a ideologia, quando você vai ver o cara da outra classe. Por que é sempre assim, pô? Normalmente não, tá? Normalmente não, tá? Normalmente não. Basicamente, quase sempre, o ideólogo é classe trabalhadora. Mesmo os da direita. Por quê? Porque a maioria das pessoas é da classe trabalhadora. Assim, então, não... eu tô cansado, galera. Eu não sei se eu vou até o final. Falta muito tempo ainda. Falta muito tempo, nós já estamos aqui há muito tempo, tá? E é cansativo, porque é repetitivo, entendeu? Na verdade, o aluno ali do curso parece entender muito mais do que está perguntando do que o Olavo, que não respondeu nenhuma das questões do cara, tergiversou sobre todas, desviou o foco sobre todas e buscou sempre uma explicação com base numa mentira, que além de não atender a indagação, cria um espantalho que ele fica batendo depois. Dificilmente aparece que aqui temos um burguês formulando de ideologia burguesa. O proletário falando de ideologia proletária, o aristocrata falando de ideologia aristocrata. Nunca é assim. E quem é que disse que tem que ser assim, ô imbecil? Por exemplo, desses novos filósofos, havia um pequeno número deles que eram aristocratas de origem, como o próprio René Descartes. Tá certo? Mas muitos não eram. Era gente do povo que foi recolhida ali e que acabou servindo a aristocracia porque era o meio de vida que tinha, pô, né? Mas seria o caso de você pensar, mas por que o sujeito foi lá servir os aristocratas em vez de ele servir sua própria classe? Quer dizer, a história inteira é uma demonstração de que não há conexão entre a posição social do sujeito e a ideologia de classe dele, não há conexão. Então, imagina o dia que o Olavão descobrisse que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? A ideologia dominante de seu tempo é a ideologia da classe dominante de seu tempo, né? É que ele não leu o livrinho, de certo, né? Eu acho que ele não leu. Conexão nenhuma, você escolhe a ideologia que você quiser. E se não quiser ter nenhuma, você também pode não ter nenhuma. Toda essa hipótese marxista é uma fantasmagoria mesmo. É uma superposição de imagens, tá entendendo? Não tinha nenhum proletário lá no meio. Olha, não tinha. Foi uma revolução, mas não tinha proletário, gente. Foi só aristocracia. Entendeu? Uma revolução é um movimento de massas realizado pela aristocracia. Eu já cansei. Burguês na Revolução Burguesa. Né? Não tinha capitalista na Revolução Capitalista. Não tinha proletário na Revolução Proletária. E assim por diante. Não tem camponês na Revolução Camponesa. De porra. Não tem, cara. Não tem. A Revolução na China foi feita pelos aristocratas chineses. Não foi, né, pelo campesinato. Não foram, né, os trabalhadores, né, que formaram os soviéticos. Não foi. Foi a aristocracia. Não tinha.
Não, presta atenção que eu estou dizendo. Karl Marx é um palhaço em toda a linha. É assim, é uma coisa que um dia os historiadores terão dificuldade de entender como é que se levou a sério esse sujeito. Assim como... Faz tempo, hein, Olavão? Faz tempo, hein? Olha só quantos anos faz que o Marx morreu. Até agora não chegou essa aí dos historiadores, né? Bem pelo contrário, né? Você e mais um monte de gente passaram a vida se debruçando sobre a obra do cara, né? Para tentar sugar de alguma maneira esse aproveitado que o cara escreveu. No seu caso, né? Não no sentido de ler a obra do cara, de estudar, de entender, mas de se aproveitar do impacto social, né? Filosófico, científico da obra do cara, né, que você ficou escalando ali, que foi isso, né, um grande enganador de trouxas. A gente lendo, às vezes, certos ideólogos do tempo do iluminismo, da Revolução Francesa, a gente tem dificuldade de acreditar que alguém possa ter levado isso a sério, no entanto levaram. Não é uma coisa assim, não é uma teoria respeitável, tá entendendo? A teoria respeitável tem que ter assim, um mínimo de consistência como hipótese, para merecer a atenção. Bom, mas a formulação da hipótese já é absurda. Não é que ela é absurda, ela é indizível. Ela não consegue se expressar, não consegue dizer o que ela quer dizer. Então, por que você quer dizer com ideologia de classe? É a ideologia do sujeito que pertence àquela classe? Não, é a ideologia dos interesses objetivos daquela classe, os quais podem ser percebidos por um sujeito... Que ideologia de classe, cara? Que ideologia de classe, cara? Nós estamos falando de... Uma coisa é ideologia, outra coisa é luta de classe. Que outra coisa, assim, que até hoje, tá, gente, assim... Ninguém ousa dizer que não existe. Mesmo os maiores críticos de Marx, aqueles que são sérios, eles atacam outros pontos. Dizer que não há luta de classe, que não existem interesses antagônicos, que mesmo aqueles que têm a pachorra de dizer que no final das contas os interesses não são antagônicos, que todos podem ganhar, sabem que há uma disputa, né, na relação direta, que são interesses antagônicos. Para o empregado ganhar mais, né, você vai ter menor lucro do patrão. Não tem como, sabe? Se não fosse assim, não haveria na sociedade as disputas que existem. Né? Desde a mais elementar, que é essa disputa salarial, até as disputas políticas que a gente tem. É um absurdo, cara. De outra classe, agora, pô. E por que o sujeito de outra classe não percebe os interesses objetivos da sua própria classe e sim da classe vizinha? Por que será? Por quê? É primário. Por quê, cara? Porque é primário para qualquer um que entende o mínimo de marxismo. Todo mundo, sabe? Você pega um marxista iniciante, sabe responder o porquê disso que você está questionando aí. Ah, galera, mas não vou ficar mais. Falta ainda 5 minutos. Tá? Ele está tergiversando aqui, que nem o Rolando Lera, 15 minutos. E eu consegui aqui, a partir desse monte de bobagem, falar de novo um pouquinho mais da teoria marxista. Tá? Que é isso que eu sei que vocês vêm aqui para consumir. Então, para mim, tá bom já. Tá? Tá bom. Não, aqui, ó. Vou ficar sem voz. Vou ficar sem voz, não posso. Pelo menos não por enquanto, tá bom? Então é isso, chegou até o final. Parabéns, você é um grande camarada. Agora deixa o teu joinha, confere se está inscrito e se as notificações estão ativadas. Faz isso aí. E se puder, colabora, pô. Né? É importante também. Tá aqui no comentário fixado todas as formas de fazer isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.